Olá pessoal, estou aqui para mais uma aula de física, mais uma aula interativa direcionada para a Olimpíada Nacional de Ciências 2019, tá? Esta aula é a aula de número 2, tá certo? E ela visa, como eu acabei de falar, a preparação para a Olimpíada Nacional de Ciências, a principal Olimpíada de Ciências atualmente de nosso país. Ok? Então vamos lá, vamos começar. Ok? Como falei, essa aqui é a aula de número 2, tá ok? Essa aula de número 2 nós vamos trabalhar a parte inicial de termologia, tá ok? Essa aula de número 2, tá? Essa aula de número 2 é a parte de termometria, tá certo? Que é parte da termologia, tá ok? Mas vamos trabalhar inicialmente apenas a parte de termometria, que é algo que normalmente cai na Olimpíada Nacional de Ciências, bem como também em outras provas aí de avaliação de larga escala, por exemplo, o Enem. Tá? Então, estudar para o UNC automaticamente também se estuda para o Enem. Termometria, como o próprio nome já diz, na verdade vai se relacionar com temperatura, tá, pessoal? Então, na verdade, estuda, tá, a medição, tá ok? Ó, a medição da temperatura, tá ok? Então, termometria estuda a medição da temperatura, tá ok? Essa medição, gente, ela é feita através de uma escala termométrica, tá? Toda escala termométrica, ela tem esses dois pontos aqui, pessoal, ó, o ponto de ebulição e ponto de solidificação para uma determinada substância. No caso aqui, a gente trabalha com a água, tá? É o padrão que é utilizado porque é a melhor referência que se tem devido ser a substância líquida com mais abundância no nosso planeta, ok? Aqui nós temos, no caso aqui, uma escala que é utilizada aqui no Brasil, que é a escala Celsius, tá ok? A temperatura na escala Celsius de ebulição, tá? Para água, isso em pressão normal, tá ok? Mas isso aí é uma outra história. A gente não vai considerar agora essas variações de pressões. Nós vamos considerar como se fosse a pressão normal, tá? A temperatura de ebulição equivale a 100 graus Celsius, enquanto a temperatura de solidificação, ou se preferir chamar de fusão, corresponde a 0 graus Celsius. É óbvio que nós temos valores acima de 100 e nós temos valores também abaixo de 0, tá ok? Para essa escala, mas esses são os dois pontos fixos, tá ok? Como eu te falei aqui, tá? Eu tenho de 0 a 100 graus Celsius. É importante salientar, ou seja, destacar, tá? Que a escala termométrica Celsius ela é dividida em 100 partes, pessoal. Essas 100 partes, cada parte corresponde a 1 grau, tá? Obviamente, como eu disse, eu tenho valores superiores a 100 e inferiores a 0 graus Celsius, tá ok? No entanto, dependendo da região do nosso planeta, eu vou ter, pelo aspecto histórico, cultural, ou até mesmo por desenvolvimento de estudos durante aí o decorrer do desenvolvimento da ciência, eu vou ter outras escalas termométricas, tá certo? As três principais que nós trabalhamos é a Celsius, que é utilizada no Brasil, tá ok? É a Fahrenheit, que é utilizada, por exemplo, nos Estados Unidos e países da Europa, tá ok? E a Kelvin, tá? A Kelvin ela é mais usada em laboratório, tá ok? Essa Kelvin aqui, ela tem uma definição que a gente chama de escala absoluta, tá certo? Mas aí isso é uma explicaçãozinha para uma outra aula, que aqui eu posso adiantar para vocês. O Kelvin,
é a escala absoluta porque o 0 Kelvin, tá? É o menor estado energético de uma substância. Ou seja, é a menor agitação das partículas que uma substância possui, tá? Por exemplo, o 0 graus Fahrenheit e o 0 Celsius, eles têm uma agitação superior ao 0 Kelvin. O 0 Kelvin é o menor estado energético da matéria, tá ok? Eu quero que observem aqui, ó. Aqui, enquanto é 100 graus Celsius, tá? Então, eu tenho 12 graus Fahrenheit, 212 graus Fahrenheit, tá? Enquanto eu tenho 100 graus Celsius equivalente a 212 graus Fahrenheit, eu tenho essa mesma equivalência, tá ok? Sendo 373 Kelvin. Esses valores são equivalentes, bem como também, ó, 0 graus Celsius é 32 graus Fahrenheit, que equivale por sua vez a 273 Kelvin. Kelvin, pessoal, não tem o grau, é justamente porque eu falei que é a escala absoluta, tá ok? Aí veja só, o que é que eu quero que vocês observem? É que, dependendo da escala, o valor numérico se altera. No entanto, a equivalência física é a mesma coisa, só muda a equivalência numérica, tá ok? Então, veja só, o que é que eu estou querendo dizer? Se eu tiver uma temperatura na escala Celsius, tá? Chama de TC ou de C, tanto faz. Ela é diferente, pessoal, na escala Fahrenheit, bem como também é diferente na escala Kelvin. Isso em termos numéricos, tá certo? Essa equivalência, ela é feita através dessas relações aqui, pessoal, ó. Essas relações entre as escalas termométricas, tá? Eu não vou aqui perder tempo definindo essas equações. Até então, eu não vi nenhum vestibular ou Olimpíada exigindo a definição dessas equações. No entanto, em uma outra aula mais completa, eu vou definir, vou explicar bem direitinho para vocês a obtenção dessas equações. Quero que interprete o seguinte, ó. Aqui nós temos, tá? Aqui nós temos, ó. Deixa eu só aqui mudar um pouquinho aqui, tá? Nessa parte aqui nós temos correspondente à escala Celsius, ó. Tá certo? Nessa outra parte aqui corresponde à escala Fahrenheit. E essa outra parte aqui corresponde à escala Kelvin, tá? O que é que nós devemos fazer ou ter uma certa atenção? Se eu relacionar, por exemplo, Celsius e Fahrenheit, eu só pego essas duas partes da equação. Se eu relacionar Celsius e Kelvin, eu pego só essas duas partes da equação e desconsidero essa parte de Fahrenheit. E por sua vez também, se eu não tiver o envolvimento de Celsius e apenas Fahrenheit e Kelvin, eu posso usar essas duas aqui. Tá? Então tem várias possibilidades de serem feitas essas convenções. Tá? Vamos lá para a definição de cada termo dessa equação. Tá certo? Ó, TC ou C, tá? Que também a gente pode chamar assim, é a temperatura da escala Celsius, tá? Fahrenheit, que é TF, tá? Ou simplesmente F, é a escala Fahrenheit, e K, tá? É o que a gente chama de TK, que é justamente a escala Kelvin, como falei, ó, a escala absoluta. Como é a escala absoluta, nós não temos o grau, tá certo? Olha aqui uma aplicação rápida e prática para a gente ir para uma questão da ONC, tá? Ó, um aluno, durante a aula do laboratório, mede a temperatura de uma substância. Essa medição da temperatura, gente, aqui, ó, 68 graus Fahrenheit. Aí ele diz o seguinte: fazendo uma conversão de unidade de medida,
para a escala Celsius, ele obteve a temperatura de... Gente, se eu vou envolver Celsius e Fahrenheit, então não tem por que eu colocar aquela partezinha da equação de Kelvin, tá? Então, essa parte da equação de Kelvin aqui, ó, eu retiro da equação, fica só esses dois termos aqui, ó. Tá ok, ó? Beleza? Então, para a gente entender melhor, tá? Eu esbocei aqui toda a situação, a resolução do cálculo, tá? É óbvio que aqui você pausa o vídeo, tenta resolver e logo em seguida aí confere, tá certo? Ó, segundo os dados da questão, nós temos o seguinte, ó. A temperatura na escala Fahrenheit é 68 graus e eu quero na escala Celsius. Então, 68, ó, eu estou substituindo aqui, ó, temperatura na Fahrenheit, tá vendo, ó? Vou subtrair esses dois termos aqui. Então, isso vai resultar em 36, ó. Tá ok? Aqui, pessoal, eu vou fazer meio pelos extremos, tá? Mas se você perceber isso aqui, ó, 36 sobre 9 é 4, pessoal. Tá? Então, fazendo 5 multiplicando 4, a gente já chega nesse resultado final aqui, que é 20. Tá? Mas, tradicionalmente, as pessoas gostam do cálculo mais longo. Às vezes, não entendo por quê, mas enfim. Tá? Então, eu faço aqui, ó, meio pelos extremos. Então, eu tenho 9 que multiplica C, tá? E 5 vezes 36, que equivale a 180. 9 está multiplicando, passa dividindo. Eu tenho 180 dividido por 9, que equivale justamente a 20 graus Celsius. Ok? Espero que tenham compreendido. Caso não tenham entendido, volta e rever novamente. Tá ok? Vamos lá para a nossa questão da ONC. Tá? Diferente do Brasil, tá? Os Estados Unidos usam a escala termométrica Fahrenheit, tá ok? Adotada pela Inglaterra e suas colônias durante a expansão do Império Inglês. Criada em 1724, essa escala adota para o ponto de ebulição da água 212 graus Fahrenheit e para o ponto de fusão do gelo, tá, 32 graus Fahrenheit. Qual a indicação nessa escala que equivale a 35,5 graus Celsius? Tá? Temperatura média de uma pessoa sem febre. A gente tem que lembrar que quando passa de 36, se aproximando de 37 graus Celsius, a pessoa está em estado febril. Tá, gente? Então, veja só. Na verdade, aqui esses dois pontos aqui que foram dados, pessoal, aqui, ó, tá? São os extremos da escala. Tá ok? Para o ponto de ebulição e para o ponto de fusão. Nós só vamos utilizar de fato esse dado aqui. Tá? É cálculo com vírgula. Peço paciência um pouquinho aí. Certo? Aqui, ó. Do enunciado da questão, a gente tem o seguinte. Ó, temperatura na escala Celsius. Temperatura na escala Fahrenheit. Tá? Agora eu vou fazer o processo inverso. Tá ok? Eu vou pegar... substituir esse termo aqui na escala Celsius. Aqui, ó, pessoal. Tá, ó. Então, tem 35,5 sobre 5. Tá, ó. Eu vou ter que fazer aqui meio pelos extremos. Tá, ok? Aí, veja só. 5 vezes TF. 5TF, 5 vezes menos 32, menos 160. Gente, essa parte aqui, em todas as convenções, convenções desse tipo, elas se repetem. Então, você acaba sabendo naturalmente. Porque é sempre 5 vezes T e 5 vezes menos 32. Quando eu fizer aqui, ó, 9 vezes 35,5 dá 319,5. Esse 160 aqui, ele está... subtraindo, ele passa somando. Simplesmente a gente diz que inverte o sinal. Quando eu somar aqui, ó, 319,5 mais 160 dá 479,5. Tá? Esse 5 está multiplicando, ele deve passar para o outro lado da igualdade dividindo. Quando eu dividir aqui esse termo aqui, ó, tá? 479,5 dividido por 5, nós iremos ter aqui, ó, 95,9 graus Fahrenheit.
Se nós formos olhar aqui as alternativas, tá? Só confirmando aqui, ó, 95,9, nós temos aqui, ó, o item C, que é a resposta correta. Ok? Pessoal, isso foi mais um vídeo aí para a Olimpíada Nacional de Ciências. Espero que tenham gostado. Deem seu like aí no vídeo, tá? Sigam aí nas redes sociais e se inscreve aí no canal para receber as atualizações, tá ok? Muito obrigado, pessoal. Até a próxima aula.